Bom, é mudar de assunto, né? Enjoos, desejos, crescimento da barriga, até da produção de leite, gestação na certa, correto? Talvez não. Você já ouviu falar de gravidez psicológica? Pois é uma doença com incidência em mulheres de diversas faixas etárias. Para falar sobre as causas e como tratar, a gente está aqui com o Dr. Marcos Wengrover Rosa, chefe do Serviço Médico de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite, seja bem-vindo novamente aqui ao Tudo Mais. Muito obrado pelo Como é que a convite. gente identifica, então? Quer dizer, os sintomas são exatamente iguais ao de uma gestação? Bom, a pseudociese, como é chamado do termo médico, ou falsa gravidez, é uma síndrome relativamente rara, né? E, pelo que a gente entende, cada vez mais rara. Depois eu explico por que está ficando mais rara. A gravidez psicológica, ou pseudociese, por definição, é uma mulher que não seja uma pessoa psicótica, ou que não tenha uma alucinação, que não esteja delirando e achando que está grávida, né? Ela não pode ser, então, uma pessoa psicótica, mas que está absolutamente convencida que está grávida. E ela tem sintomas físicos? Sim, existem sintomas físicos e existem, inclusive, alterações hormonais que sustentam essa... muitas mulheres não menstruam, algumas têm alguma menstruação, mas que entendem aquilo como um escapezinho ou, eventualmente, uma ameaça de aborto, mas estão convencidas que estão grávidas, né? Ela pode ocorrer em qualquer nível social, né, aparentemente. Pelo jeito também qualquer faixa etária. Isso, da adolescência até o final do período reprodutivo. Mas não tem uma causa, assim, aparente? Existem teorias, 3 teorias básicas, né? Uma delas é a teoria que a gente chama de psicossomática. O que é isso? O paciente tem uma ansiedade, um status social tal, por exemplo, um casamento que ele só vai ser definido como um casamento que deu certo se a mulher engravidar. Pressões sociais, situações de extremo estresse, em geral, quando a questão da natalidade é muito presente, ou porque teve uma perda, ou por uma pressão familiar, numa situação, enfim, né? Então, essa ansiedade causa ou desencadeia o surgimento de todos esses sintomas e da síndrome em si. Quer dizer, pode ser uma grande vontade de ter um bebê também que a pessoa não está conseguindo. Exatamente. E aí ela passa a acreditar nisso. Isso. A segunda teoria seria ao contrário, a teoria somatopsíquica. A mulher tem uma doença, né? Uma insuficiência hepática, a presença de ascite, doenças que podem determinar um aumento do volume abdominal e ela nega que aquilo seja uma doença e acredita que aquilo seja uma gestação. E tem ainda uma outra teoria que é chamada de psicofisiológica, que seria uma paciente extremamente deprimida, né? É diferente da psicossomática, né? Que não existe assim um componente efetivamente orgânico, mas que leva a crer efetivamente que está grávida. Né? Se é uma mulher... Existem mulheres que simulam uma gestação, é diferente. Né? Eu quero segurar um casamento, ou eu estou com uma situação social, sei lá, preciso de um ganho secundário, né? Então eu vou fingir que estou grávida. É diferente da pseudociese. Né? Quando a gente olha, por que cresce a barriga numa falsa gravidez? Né? Cresce a barriga porque a mulher assume uma posição de gestante em que existe um aumento da cifose lombar, né? Existe uma retenção de gases, algumas mulheres têm retenção urinária também, que faz aumentar aquele volume. Existe uma característica que a gente observa, que numa mulher grávida, se ela não for obesa ou não tiver grande quantidade de gordura no abdômen, à medida que a gestação avança, a cicatriz umbilical ele sai para fora, né? Ele fica mais saliente. Na pseudociese isso nunca acontece, né? O umbigo não everte nunca, né? Se a gente pegar uma mulher que tem uma pseudociese e fizer uma anestesia geral, aquela barriga desaparece completamente, né? Então, a pseudociese real é isso, né? A mulher ingenuamente, vamos colocar assim, tem absoluta certeza que está grávida, né? Existem alterações... Mas também ela não faz nenhum tipo de exame para ter certeza. Claro. Aí tu me perguntou como é que a gente trata. Hoje em dia é muito difícil isso, porque uma paciente que tenha
acesso a meios médicos. Hoje uma ecografia transvaginal é alguma coisa tão óbvia assim, né? Tão real de que ela não está grávida, né? Então, claro que isso não... vamos falar do tratamento adiante, mas assim... Eu iniciei com esse processo, eu acho que eu estou grávida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste de gravidez, vou fazer uma ecografia. Por isso que eu perguntei, ela também não faz esse teste. Claro, não pode fazer, porque isso vai desmanchar essa ilusão, né? Ou vai desmanchar esse processo, vai estar contra essa necessidade psicológica que ela tem. E pode acontecer mais de uma vez, por exemplo, para a mesma mulher? Pode acontecer. Em geral, as mulheres com pseudociese já têm filhos, na sua maioria. Existem casos relativamente frequentes de suicídio entre mulheres com pseudociese, provavelmente aquelas com aquele substrato depressivo muito forte, né? Quando a causa da doença ou a causa, o que desencadeou é um fator depressivo. Eu ia lhe perguntar isso, quer dizer, daí é muito mais complicado ainda, porque quando ela percebe que então não está grávida mesmo, se ela já está num estado depressivo, piora muito. Aí é que, vamos falar do tratamento então, que envolve isso, né? Em geral, a paciente ela não se considera doente, ela não tem, em geral, vontade de procurar um psiquiatra ou um profissional da área de saúde mental. Em geral, essa missão é do próprio obstetra, do ginecologista. É necessário formar um vínculo muito forte com essa paciente, entender que ela está num turbilhão emocional, né? Muitas vezes a gente fala para a paciente que isso não é verdade, ou que ela não está grávida, ela nega, né? Ela não aceita, porque não está preparada. Então, é isso. Mas, basicamente, é confrontar a realidade de que não existe um bebê dentro do abdômen dela. E isso é alguma coisa que, às vezes, precisa ser paulatina, enfim. Eu tenho 30 anos de profissão, vi alguns casos. Mas são raros, poucos, ainda bem. Sim. E todos eles se solucionaram de uma forma bastante, enfim, sem maiores danos, mas com muito sofrimento, eu acredito, para paciente. Mas que bom que são raros os casos e que há uma possibilidade de se reverter, por que é raro? sem dúvida. Em função